Marcos capítulo 9, versículo 44. Olha o que está escrito. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aleluia. Senhor, eu te dou graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bendita e santa palavra. Quero agora, Senhor, que o Senhor me unja, me capacite a explaná-la. E o Senhor venha dar graça ao teu povo, Senhor, para ouvir, reter e colocar em prática. Senhor, em nome de Jesus, convém que eu diminua para que tu cresças. Senhor, todo pensamento altivo seja levado em submissão ao senhorio de Cristo. É o que eu te peço agora e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, esse versículo, Jesus está falando sobre os tropeços. E ele dá uma explanação do que é o inferno. Tem pessoas que estão suprimindo o inferno. Então o cristianismo hoje está sem inferno, está sem cruz. Não tem mais essas coisas. Por quê? Porque as pessoas podem se chocar. As pessoas podem não gostar de ouvir isso. Então eles começam a sacrificar a verdade no altar da delicadeza. E aí é onde está o grande erro. Aí é onde está o problema do evangelho. Um evangelho capenga, um evangelho que suprime as coisas das quais Jesus falou que existe. E que nós não podemos deixar de falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos que andar na presença de Deus. Nós temos que ir em frente. Aleluia. E a gente não pode, irmãos, suprimir isso não. O inferno existe. E aquela serpente do Gênesis, no Apocalipse, virou o dragão. Sabe por quê? Porque a igreja começou a dar caldo engrossante para ele. Ele cresceu, ficou forte e virou um dragão. Sabe o que é isso, irmãos? Por causa dessas coisas. As pessoas ficam com pena. Um dia desse eu estava ouvindo um negócio, uma pregação no YouTube, e a pessoa falou assim: eu não acredito nesse Deus severo, nesse Deus não sei o que manda, que mata. Irmãos, é o nosso Deus. O apóstolo Paulo falou: de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. É esse Deus, irmãos, o mesmo Deus que mandou Jesus, é o Deus que vai julgar. É o Deus que vai fazer todas essas coisas, que preparou o inferno para o diabo e seus anjos. E não tem ninguém aqui que quer ser anjo do diabo, quer? Ninguém, não é isso? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para Nova Jerusalém. Todo mundo quer viver lá. Irmãos, a descrição do inferno, tem muitas pessoas que até escrevem livros sobre isso. Tem um livro chamado A Divina Revelação do Inferno. Eu não acredito muito naquilo, mas tem pessoas que escrevem que que houve um arrebatamento, a pessoa foi lá. Tem pessoas que, desde os séculos atrás, tem pessoas que escrevem sobre isso. Dão uma conotação, irmãos, de um corredor muito extenso, úmido, com cheiro de enxofre. Ali é onde não aquela situação bem lúgubre mesmo. É um cenário terrível, um cenário de umidade, e aquele fogo que não se extingue, que não se apaga. E ali as pessoas veem os nichos, e nesses nichos tem o fogo que sai, e as pessoas ficam ali gritando o tempo inteiro. As pessoas ficam ali se maldizendo, porque não tem mais o amor no coração. Por mais que ela possa querer dizer eu amo, ela não consegue dizer mais isso. A única coisa que é facultado a ela é a blasfemar, a xingar e a maldizer. Esse é o relatório. Isso é o que acontece. A descrição é a pior que existe de todas as pessoas que tiveram vitórias ou que foram arrebatadas até lá. É um cenário triste, é um cenário que é indescritível. E esse cenário existe, irmãos. O próprio Jesus, quando estava no trido lá, que ele havia morrido, a palavra diz que ele foi até o Hades. Ele foi até lá pregar. Falou assim: olha, para que as almas antes dele tivesse a oportunidade de falar assim: eu sou tal, eu sou Jesus,
Eu sou o Messias. Se vocês acreditarem que eu sou, olha, as portas vão se abrir agora e vocês vão sair daqui e vão para o paraíso. Nós não sabemos, mas pode ter acontecido que até os reis perversos tenham acreditado e saído do inferno. Houve ali naquele dia rompimento das cadeias. Mas o inferno, irmãos, continua lá. É um alçapão. As pessoas vão caindo diariamente lá. Não tem idade, irmãos. Não tem condição social. Não tem nada que impeça o diabo de tragar as almas. E a estratégia do diabo é essa, irmãos. Ele agora está entrando dentro das igrejas, vindo com um evangelho capenga, um evangelho que estimula aquilo que há de pior em nós. A ganância, a soberba, a arrogância. E é essa a estratégia dele. Ele chega e fala assim, olha, vocês têm que chegar e soprar no ouvido desses crentes, dessas pessoas, que eles têm que poder, eles têm que suplantar, eles têm que conseguir, eles têm que determinar, eles têm que amarrar, eles têm que fazer um monte disso, para que eles fiquem mesmo todas aquelas condições humanas, irmãos, mais desprezíveis, elas estão hoje sendo ditas nas igrejas, pelos emissários de Satanás. O irmão falou sobre apóstolos que são enviados, mas nós somos enviados, irmãos, para pregar a verdadeira palavra de Deus, que é essa que eu estou falando para vocês. Eu estou falando que nós temos que ir lá e falar, olha, existe salvação, existe esperança, existe um Jesus maravilhoso, existe um Jesus glorioso, um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que liberta e um Jesus que dá a vida eterna. Nós temos que fazer isso, igreja. E nós temos que seguir passo a passo o Mestre. Um evangelho de cruz, sim, porque o próprio Jesus, aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Você vai ser confrontado amanhã, que é uma segunda-feira. Você vai ser intimidado. Você vai ser, as pessoas podem até afrontá-lo, mas você tem que ter essa certeza que Jesus de Nazaré é na sua vida e que Ele vai ser, que Ele é o vencedor e fará de você um vencedor. Aleluia. Onde o bicho, irmãos, nunca morre, o fogo nunca se extingue. Lembrem-se disso. O inferno existe. O próprio Jesus não enganou ninguém quando ele falou do rico e o Lázaro. Ele falou que morreram ambos. O rico, que teve tudo na sua vida, foi para o inferno. E Lázaro foi para o seio de Abraão. E que lá, o rico viu Lázaro no seio de Abraão e pediu, olha, pede para ele molhar o dedo em água e me põe nos meus lábios porque eu estou aqui em tormento. Aí o irmão falou, não pode, porque existe um abismo entre nós. Você não pode vir para cá e ele não pode ir para aí. Então, irmãos, é sério isso. É sério, não é brincadeira, não é conto da carochinha. A igreja perder essa qualidade, o dia que a igreja perder de falar do inferno, falar do céu, falar que existe isso, nós podemos pegar Bíblias, jogar na lata do lixo, ir para casa e vamos falar como o apóstolo Paulo falou, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Não, irmãos, é sério. Devemos levar a sério essas coisas. Devemos levar isso muito a sério. Por isso vocês estão aqui. Não é para cumprir uma tabela, não é para cumprir um compromisso social, não. Vocês estão aqui porque vocês pertencem à igreja de Jesus, o Jesus poderoso que deu a sua vida na cruz. Vocês abram as suas Bíblias lá em João 19, no versículo 1. Olha o que está escrito lá, irmãos. Depois de falar do inferno, depois de falar que ele existe, mas existe também, irmãos, olha o que está escrito. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Aleluia.
E depois, irmãos, de ter sofrido tanto, no versículo 17, que eles tomaram Jesus carregando a cruz, levaram para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, cada um de um lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Aleluia. Lançaram, irmãos, no versículo 23, falam que os soldados leitaram sortes sobre as vestes, que era um costume. Mas isso, irmãos, já estava previsto pelo próprio Davi, o rei Davi. No Salmo 22, ele fala com a riqueza de detalhes. E totalmente, ele já dá essa imagem do que Jesus ia padecer, que iam lançar sorte sobre a veste dele. 1000 anos antes, irmãos, já estava previsto. Deus usou a Davi para dar essa descrição exata. E Jesus foi crucificado. Note, irmãos, ele começou a sofrer logo de manhã. Ele foi crucificado, era meio-dia. Ele não tinha tomado o jejum. Ele não tinha comido ovos mexidos com mais coisas. Não, ele estava com fome. Era meio-dia quando ele foi para a cruz. Meio-dia. Aqueles homens, irmãos, pregaram as suas mãos e os seus pés. De uma forma tão correnda, tão cruenta. Suas mãos furadas. O sangue vertia daqueles fultos. Seus pés, irmãos. Seus pés, as feridas estavam demasiadamente dilatadas, sabe por quê? Por causa sob o peso. Os espinhos duríssimos na sua cabeça calava fundo. Dor cruciante. Dor terrível. Seus lábios, irmãos, já roxo, partido, pela febre, devido à já infecção no seu corpo. Ainda se podia ver naqueles lábios já roxo, partido, os beijos, aquele odor ainda do beijo pútrido de Judas. Irmãos, e como se não bastasse, os seus braços foram deslocados. E o peso daquele corpo sobre os pés dele ali lancinante. Tudo isso, irmãos, Jesus foi suportando. De uma forma terrível. O seu corpo, irmãos, era uma posta de carne. E que de vez em quando dava convulsões. Convulsões generalizadas. Devido às dores. Devido à falta de circulação. O sangue já não conseguia correr pelas suas veias, das extremidades, porque ele estava amarrado. E o sangue, irmãos, em vez de ir para lá, para as extremidades, o sangue voltava para o cérebro, num refluxo, e inchava o rosto. E dava aquela agonia, a dor da agonia. Terrível. Irmãos, e o sangue, as carótidas, a aorta, já não conseguia mais fazer a função dela. E o corpo de Jesus começou a entrar em falência. Ao ponto, irmãos, de o corpo ficar roxo, devido ao problema circulatório. Até que às 3 horas da tarde, depois de pedir água, deram para ele vinagre. Mas, irmãos, entenda uma coisa, Jesus era Deus, é Deus. Ele sabia que iam dar vinagre para ele. Por isso ele pediu água. Porque ele queria que a dor fosse ao máximo. Sabe por quê, meu querido? Por mim, por você. Que hoje nós pudéssemos estar glorificando o nome dele. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, irmãos, essa religião chamada cristianismo, nós somos discípulos desse Cristo, que ele não mediu esforço, ele sofreu tudo isso para que eu e você estivéssemos aqui na sua grei, na sua igreja, o sacerdócio real, o povo eleito, o povo propriedade exclusiva dele. Para quê, irmãos? Para que nós ficássemos de braço cruzado e vendo as atrocidades que nós temos visto aí, pelos números, pelas estatísticas. Não. É para que você tome consciência. Ele não morreu em vão, não, irmão.
Uma certa feita ele fez um discurso lá em João capítulo 6. Ele fez um discurso, irmão, dizendo que o corpo dele era a verdadeira comida, que o sangue dele era a verdadeira bebida. Aqueles discípulos, irmãos, a maioria deles ficaram escandalizados com o que ele disse. É sempre assim, irmãos, quando nós falamos de céu, falamos de inferno, as pessoas se escandalizam. Sabe por quê, irmãos? Não é por compaixão, não. Não é porque são boazinhas, não. É porque são extremamente egoístas. Elas são extremamente egoístas, elas querem, não é possível. Eu não estou num lugar que acredito num Deus desse. Pois é, meu irmão, é esse Deus que vai levar para o céu e vai mandar você para o inferno. Mas existe. E os discípulos, irmãos, a maioria deles foram saindo de fininho, vazando, sabe? Nossa, esse discurso é muito pesado. Eu quero ouvir, eu vou ter bênção. Eu quero ouvir que eu vou receber a minha vitória no próximo culto. Eu quero ouvir que eu vou ter a minha vitória, que eu vou receber a minha herança, que eu vou receber um carro, que eu vou receber uma casa. Eu não quero ouvir falar de cruz. Eu não quero ouvir falar de morte. Eu não quero ouvir falar de inferno. O que é isso? É o sentimento mesquinho do ser humano. Mas nós não podemos, irmãos, negar isso. Nós não podemos omitir isso, porque é a verdade. Isso vai acontecer. E são as pessoas, irmãos, que você fala assim, não é possível. Mas são as pessoas que rejeitam, que não querem, falam assim, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus. Eu quero ter a vida eterna. Eu quero morar no céu. Mas elas estão no coração, elas cogitam assim, eu não sou mal assim. Eu não sou ruim assim. Eu cumpro com minhas obrigações. Você cumpre com as obrigações, que é obrigação. Mas nós não estamos falando de obrigação. Nós estamos falando de vida eterna e salvação. Quem não tem o Pai, quem não tem o Filho, não pode ter o Pai. E o céu pertence ao Pai. O céu é uma morada que não existe subterfúgio. Você não vai conseguir, não vai ter câmbio negro para você, cambista, para vender ingresso. O ingresso é o sangue de Cristo. O ingresso é o sangue de Jesus. E ele, irmãos, vai ser aspergido pelo anjo do Senhor na tua vida. É onde vai ser a sua identidade. Não vai ser roupa, não vai ser condição social, não vai ser posição nenhuma, mas vai ser o sangue de Jesus. É o vivo passaporte para lá. Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor. Aqueles que realmente professam que Jesus é Senhor, aqueles que realmente querem comungar, aqueles que falaram assim, olha, que estão obedientes ao Senhor Jesus, falam assim, eu estou ouvindo a palavra do Mestre ecoando no coração, falam assim, eu quero fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então não existe, irmãos, dificuldade, não existe tempo ruim, não existe qualquer coisa que possa impedir. Existe sim o Espírito Santo falar ao teu coração, eu quero isso para a minha vida. E se você não sentiu ainda, o Espírito Santo falar assim no teu coração, você está correndo grave perigo. Alguma coisa está errada, e não é com Deus, não é com Jesus. O problema é com você. Portanto, abra o teu coração hoje. Porque, irmãos, naquele dia do discurso, sabe quantas pessoas ficaram com Jesus? Os 12. Sabe aquele mundaréu de gente que seguia? A maioria das pessoas seguiam porque queria, Jesus vai fazer um milagre, vai ter pão e peixe. Ele vai ver, olha, vou chegar em casa hoje contando novidade. Vai alguém, um aleijado andar, um cego ouvir, um surdo ouvir. Hoje eu vou chegar em casa, tem uma história diferente. Eles estavam seguindo Jesus para isso. E você segue Jesus para quê, meu irmão? Por que você está seguindo o Mestre? Mas, irmãos, hoje o Espírito Santo fala no meu coração assim, aquele mesmo Pedro, aquela mesma voz que falou o coração de Pedro, olha, não vai embora não, Pedro. Fala para Jesus que só Ele tem palavras de vida eterna. Fala agora, para que você fique na presença dEle, fique do lado dEle. Porque atenção, irmãos, era todo mundo sair, mas Pedro chegou assim, ficou, mas como?
Aí Jesus olhou e falou assim: você também não quer ir embora? Não, mestre, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a solução. É isso nessa noite. Só Jesus tem a solução. Está bom ou está ruim, mas é só Jesus que ainda pode salvar. É só Jesus que pode nos dar essa graça. É só Jesus que não pode levar para o céu. É Ele, igreja, é Ele. Portanto, dê esse passo hoje. Toma a Santa Ceia, comungue, fala que você pertence ao corpo de Cristo, que você faz parte desse corpo e que nada vai impedir você de continuar na presença desse Jesus. Porque o fim é certo, igreja. É uma das doutrinas da igreja isso. E nós temos essa alegria de poder externá-la a vocês, fazer com que vocês façam parte disso. Porque um dia, irmãos, com certeza, nós estaremos ali na presença do Senhor. Talvez você esteja num lugar distante de mim, mas você vai olhar para trás, ou vai olhar para frente, e vai fazer assim, ó, valeu a pena, estamos aqui na presença de Deus. Talvez você possa perguntar: e o Joãozinho? E fulano? Ah, não sei do Joãozinho. Não foi aquele que abandonou, largou, que era difícil. Eu não quero que você esteja nessa situação. Portanto, permaneça. Porque aqui está o Senhor da graça. Ele é aquele que pode dar fé, a fé vencedora. E nós temos que ter essa fé vencedora. Se você crê, meu irmão, levante do seu lugar. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é glorioso. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmãos, porque essas palavras são palavras de vida eterna. Nós estamos falando sobre a unção do Espírito Santo. Nós estamos falando porque o Espírito Santo nos determina, nos manda falar. Então nós estamos falando. Olha, coloca o teu coração agora. Rasgue na presença de Deus. Fala: Senhor Jesus, eu quero ter essa fé. Eu quero ter o Senhor comigo todos os dias. Quero que o Senhor me ajude. Quero que o Senhor me dê graça. Eu quero que o Senhor me salve. Quero que através do teu Espírito Santo o Senhor venha me convencer a cada dia de que esse é o caminho. Que, Pai amado, o Senhor vem estar comigo todos os dias, assim como o Senhor prometeu que estaria até a consumação do século. Eu quero ter isso comigo, Senhor, até a consumação dos séculos. Eu quero estar na Tua presença até a consumação dos séculos. Eu quero estar contigo, Senhor, pela eternidade. Eu quero o meu lugar lá no céu, Senhor, que o Senhor disse que ia preparar. Eu creio nisso, Senhor. Isso entra no meu coração de uma forma muito saudável. Entra de uma forma fácil. Eu não tenho nenhuma restrição em acreditar nisso, Senhor. Faça essa obra cada dia mais na minha vida, no meu coração, porque eu preciso. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas, porque Ele merece. Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de toda a glória. Ele está aqui presente nessa igreja. Aleluia. Ele está presente aqui. Ah, Senhor da glória. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia.